Vamos virando a página aqui, o São Paulo Futebol Clube se manifestou na noite de ontem a respeito do caso Jean. O goleiro foi preso nos Estados Unidos, acusado de agredir a mulher Milena Benfica. Fefito, conta mais pra gente, Fefito. Mais um caso de agressão à mulher. De agressão contra as mulheres. Esse é um caso bem triste de se relatar aqui, mas o Jean, que é jogador de São Paulo, agrediu a esposa Milena Benfica com 8 socos e foi algemado pela polícia americana. Eles estavam lá em Orlando, na Flórida, e ele foi detido pelo xerife do condado de Orange, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Antes mesmo da gente continuar com essa história, que tem toda a repercussão do caso, comunicado mandado pelo São Paulo Futebol Clube, o destino dele no Brasil e no futebol, vamos ver primeiro como essa história explodiu, porque a Milena foi agredida e depois foi às redes sociais para dizer que foi agredida por meio de um vídeo. A gente vai mostrar um dos vídeos, é um vídeo curto, que já foi inclusive deletado por ela das redes sociais, mas é um vídeo importante de ser visto para servir como alerta. Vamos lá. Eu tô aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Ai, meu Deus. Gente, socorro. Minha mãe, calma, eu tô bem. Mas olha pra isso, gente. Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Você vai fazer isso com sua filha? Quero justiça. Olha o que ele tá fazendo comigo. Ele tá falando aqui na porta. Eu tô trancada no banheiro. E olha o que ele tá fazendo comigo. Gente, ai, meu Deus. Que isso, cara. Pois ela ainda colocou alguns prints depois aí. Entre esses prints, há um print dele que ele mesmo mandou. É um print de uma mensagem que ele mesmo mandou dizendo pra ela que ela arruinou a carreira dele. Aí ele falou coisas como: suas filhas vão passar fome. Ele mandou o seguinte: parabéns, terminou com a minha carreira, suas filhas vão passar fome. O que é algo muito comum de se ouvir de homens acusados de abuso doméstico. Vou perder meu emprego, fui demitido por sua culpa, você vai ficar sem nossos filhos. Então, além de ter sido agredida fisicamente, ela foi agredida psicologicamente ainda por meio de mensagens nas redes sociais que ela fez questão de divulgar. Nas redes sociais, ela ainda foi até lá e publicou mensagens passado todo esse furacão, passada a prisão do Jean. Já vamos falar dele. Ela publicou o seguinte: meus amores, estou procurando ficar bem, quero agradecer a todas as mensagens positivas, todo o apoio e carinho, mas também quero pedir que respeitem esse momento delicado. Estou em outro país, longe da minha família, e as fofocas e fake news só atrapalham as coisas. Por favor, não espalhem mentiras e não semeiem ódio, Deus sabe de todas as coisas. Tem sido minha força e meu sustento. O Jean vai ficar detido lá nos Estados Unidos e o que vai acontecer agora é que ele tem que esperar o encaminhamento do caso e provavelmente pagar uma fiança. Quando pagar essa fiança, ele vai poder vir ao Brasil, inclusive. É o seguinte: a justiça americana, em casos semelhantes, determina um valor de fiança que geralmente varia entre $1.500 e $5.000, dependendo do pedido da promotoria que leva em consideração esse crime. Então ele paga e depois ele fica livre para poder retornar ao Brasil, mas o processo ainda assim é levado à frente. Corre lá nos Estados Unidos. Aí ele vai ter que responder lá. Pois é, ele tem que constituir um advogado na Flórida e responder lá. A advogada especializada em direito de imigração e professora doutora de direito nos Estados Unidos, Flávia Santos, disse ao site G1 que é provável que uma fiança seja estabelecida para sair da prisão, especialmente porque ele é réu primário lá nos Estados Unidos. Mas o caso segue na esfera criminal e a imigração pode sim mandar uma notificação para ele, convocando para uma audiência. O São Paulo Futebol Clube, por sua vez, se manifestou por meio de nota, dizendo que tomou decisão sobre o futuro do atleta, após averiguar detalhes do episódio ocorrido na data de hoje. Por questões legais, durante o período de férias, elas não serão divulgadas, mas o clube tomará medidas cabíveis tão logo esse período de recesso se encerre. As medidas cabíveis a gente já sabe que provavelmente são a dispensa do Jean. Ele não deve ter o contrato renovado com o São Paulo, porque, segundo o artigo 482 da CLT, incontinência de conduta ou mau procedimento constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ou seja, se ele causou algum dano à imagem do clube, algum dano ao clube, ele pode ser demitido por justa causa. Então, o São Paulo agora vai aguardar ele voltar do período de férias, por isso que ele estava lá nos Estados Unidos,
para poder rescindir esse vínculo. Ele tá lá no São Paulo desde 2017 e custou mais de 9 milhões ao clube. Ele era goleiro lá do Bahia, um time lá da Bahia mesmo. Nesse período, ele atuou só em 21 partidas, sendo 3 nessas temporadas, quando foi o reserva imediato do Thiago Volpi. Então agora a gente vai ter que esperar a volta do Jean e torcer para que as filhas e a Milena fiquem muito bem, fiquem muito protegidas. Ela também já deixou claro que tá num lugar seguro nesse exato momento. E interferências de pessoas na internet não necessariamente são bem-vindas numa hora de muita fragilidade para a Milena. É importante se acompanhar o caso atentamente, mas também há que se ter alguma medida na invenção de histórias e no escarafunchar da vida pessoal dessas pessoas, especialmente as vítimas. Fefito, mas não dá uma certa medida, porque a gente sabe que esse tipo de violência está acontecendo agora. Enquanto a gente fala, né? Sim. Enquanto a gente fala aqui e traz esse caso aqui para discussão, né? Tá acontecendo alguma violência contra a mulher em algum lugar ou em vários lugares ao mesmo tempo. Essa covardia, ela persiste. A cada 4 minutos uma mulher é morta. Pois é, se você falar... A cada 8 horas uma mulher e a cada 4 minutos agredida uma mulher. Claro que você está se referindo quanto não é hora de te tripudiar em cima disso, de falar isso, colocar, expor ainda esse caso Eu ia dizer que nas redes quanto a sociais. limites, porque tem 2 crianças envolvidas, então tem gente que vai querer publicar foto das crianças, por exemplo. Mas isso dá uma visibilidade e também, de alguma maneira, através desse caminho pedregoso que a gente percorre quando fala de um caso de violência e covardia como esse, da noção e da realidade da coisa, da conscientização da população que esse tipo de violência contra a mulher acontece a todo instante. E não é importante, e é importante E o ver que pior, atinge todas as classes também. Acontece, você vê, a menina acho que estava fazendo um vídeo trancada dentro de desesperador. um banheiro. Com ele Outra falando coisa. por fora E ali. depois ela ainda tem que receber, ela recebe essa mensagem onde ele a culpa. Tipo, tá vendo que você fez? Com a minha carreira. Né? Você fez isso. As suas filhas não são dele também. As suas. Pois é. Exatamente, culpabilizando a própria vítima. Tem duas coisas que eu quero salientar além de tudo que vocês disseram. Ela apagou os posts depois, parece que, ou seja, existe uma pressão, houve uma pressão familiar da parte dele, claro, da confusão sentimental em relação a ela, exatamente essa coisa da vítima se sentir culpada, ou culpada exatamente pela questão da própria família. A Lei Maria da Penha existe exatamente que você possa dar vazão à publicização e ao julgamento de um crime sem necessariamente a acusação da própria vítima. Mas salientar, por exemplo, ela é uma mulher de posses, ela é casada com um jogador famoso, ela pode, de alguma forma, se afastar dele sem ter algum tipo de prejuízo financeiro em relação à própria família. Isso faz a gente pensar exatamente nas mulheres mais pobres, sem condições, que se submetem a esse tipo de agressão porque elas não têm para onde correr. É esse o principal, acho que, fomento do Estado em ajudar essas mulheres que são agredidas, e não só por amor ao marido, ou por uma confusão mental, ou por proteção à família, não exatamente denunciam, exatamente por medo de não ter para onde ir. Então elas se submetem exatamente à agressividade. Então tem que haver, de alguma forma, um cuidado especial do Estado em mulheres que são agredidas, que têm famílias e que não têm sustento próprio. Você sabe que hoje a família dele falou que ele agiu em legítima defesa. Só que ele deu 8 socos para afastar. Então, mas é ruim. Super legítimo. É muito triste. A descompensação, a força masculina é muito maior. O Jean diz também que também apanhou, era exatamente isso que ia falar, porque é importante dar o outro lado, ainda que ele esteja sendo o acusado de agressão. A audiência dele lá nos Estados Unidos está marcada para as 3 horas de hoje, quinta-feira, em Orlando, para saber quanto de fiança ele vai pagar, se ele vai poder voltar para o Brasil, se não vai poder voltar para o Brasil. O Jean é um jogador de 24 anos, portanto, jovem, o que também não justifica, obviamente. Eu só queria completar aqui dizendo que se você sabe de algum caso de agressão, se você é a parte agredida, ou se você sabe de uma vizinha, de uma prima, de alguém conhecido que sofre agressão, você não precisa ser uma parte envolvida para fazer essa denúncia. Você pode manter o anonimato. Você pode ligar no 180, então anote aí, diz que 180 para fazer esse tipo de denúncia, que a polícia averigua. A gente é um dos países que mais pratica feminicídio no mundo. Portanto, não deixe as coisas ficarem pior. Guarda esse número. No Brasil, a cada 4 minutos
tem pelo menos um caso de agressão cometida por homens contra mulheres. E uma decisão muito proativa com relação a isso, e pegando o gancho do que o Adriles falou, a gente trouxe aqui ao programa, não me lembro exatamente em que pé está isso, é um projeto de lei ainda, que vai implementar uma verba para uma, como se fosse uma indenização, uma garantia, para que exatamente as mulheres de baixa renda consigam ultrapassar esse limite, talvez, econômico, né? De romper com uma relação viciada, uma relação tóxica, né? Estabelecer uma autonomia econômica para além do marido. Seria uma ajuda e tanto para essas mulheres terem coragem de sair dessa relação violenta. Claro.